Estamos no ar. Oba! Boa noite, Claudete. Boa noite, Cris Schunk. A Claudete Rosa, Cris Schunk e a Roseli Fanese. Nossas companheiras de lutas, e que hoje estão aqui para conversar um pouco sobre política. Na verdade, a Alvorada tem que voltar a se conectar com as mulheres na política. E é essa a sugestão da nossa live. Que as mulheres possam dizer por que elas estão na política. E é importante dizer, não é só estar na política, tem que ser uma política de esquerda, que defenda o ser humano, que defenda as pessoas. E é essa a proposta que nós vamos ouvir das nossas três candidatas, a Claudete, a Cris Schunk e a Roseli Fanese, que vão falar um pouco de si, são todas mães, né? Irmãs, esposas, e que gostam muito da cidade de Alvorada. E nós queremos ouvir um pouco de vocês. Eu vou começar pela Cris, se apresentando. Cris Schunk. Boa noite, professor Serginho. De pronto, eu quero agradecer pelo convite, né, por estar participando com as companheiras Claudete, a Roseli, né, você, que foi nosso prefeito em Alvorada, e dizer que é sempre bom falar sobre política para quem ama política como eu, né? Dizer que a importância das mulheres, né, na política é de alta relevância, né? Eu me chamo Cristine Schunk, tenho 52 anos, né? Sou mãe de duas meninas, né? Duas mulheres também, né? Tenho um casal de netos e pais vivos ainda, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Família, enfim. E vim para Alvorada em 1998, já moro aqui no Jardim Algarve há 22 anos, né? E entrei para o meio político, na verdade, né, por a convite, isso em 2003, né? Comecei, então, a me interessar por política, né? Por quê? Porque via a necessidade de políticas para o bairro, né, para as pessoas, né, como mãe na escola, ajudando como é que se diz assim, a fazer a escolha, então, da direção da escola, e está participando, né, ativamente da minha comunidade, que eu acabei fazendo sede e por domicílio. Dizer, assim, que a questão de ver a política hoje, para mim, é uma coisa de muita relevância, porque a gente, na verdade, por mais que muitas pessoas nos digam assim, eu não gosto de política, mas a gente vive política da hora que a gente acorda até a hora da gente dormir, né? Porque até o nosso pãozinho para o café, né, sai de uma política, né? Então, nesse sentido, assim, né? O que eu também gostaria de falar, né, a respeito, nesse momento, assim, para as pessoas que a gente está passando, que a vida tá difícil, né? Já não estava muito fácil, né? E com a pandemia ficou muito difícil, né? A gente nota, assim, que as pessoas estão ficando num grau de ansiedade, de tristeza, de temor, em todos os sentidos, né? Mas eu penso que se nós todos nos unirmos, né, num fim e no bem comum, a gente vai sair dessa, né? Tenho orgulho de hoje estar pré-candidata, né, junto com a nossa pré-candidata a prefeita, que na época que eu ingressei na política, ela estava, então, terminando o mandato dela, né? E hoje ela vem, que é a Estela Farias, né? Nossa querida e pré-candidata a prefeita, novamente, né? Aí
se colocando para um novo pleito. Então, eu acho que, buscando do momento anterior para o momento atual, né, e durante esses 16 anos, né, quase 17 anos, eu noto uma grande evolução em mim própria, né, no sentido de que a gente, às vezes, não sabe o que Deus tem para nós, né, mas a gente tem sempre uma missão. Então, essa é a minha missão, é o que eu quero, né, para Alvorada, é assim, ó, o desenvolvimento da Alvorada, né? É isso que eu penso, assim, ó, o desenvolver da Alvorada, né? A reconstrução da Alvorada, uma Alvorada melhor, uma Alvorada para todos, né? Acessos, né? Enfim. A princípio, muito bem. É isso. Muito boa apresentação. Vou passar agora a palavra para a Roseli Fanesi, que também trabalhou na Secretaria de Direitos Humanos, fez um trabalho muito legal lá, assim como a Cris também trabalhou na saúde, e a Claudete também trabalhou na saúde. Muito legal. No fim, Serginho, se tu me perdoa, a gente acaba, né, esquecendo de algumas coisinhas. Bem rapidinho. Eu, de fato, né, já trabalhei na Secretaria dos Direitos Humanos, trabalhei na Secretaria da Saúde, né? Nos Direitos Humanos tive a honra de trabalhar com a Roseli, né? Na saúde também trabalhei com a Claudete, né? E eu digo assim, que como é bom a gente ter essa integração com as pessoas, né? Porque no futuro a gente pode estar todo mundo junto como a gente está aqui nessa live. É isso. Muito bem. O barco é nosso, né? A gente convida as pessoas que a gente tem afinidade. Roseli. Bom, uma boa noite. Quero agradecer o privilégio, né, de ter esse convite junto com essas queridas colegas, né, tanto a Claudete quanto a Cris. A Cris eu tive já um caminhar mais longo, né? E contigo também, né, que foi meu ex-prefeito, meu amigo hoje. E digo assim, ó, eu aceitei realmente esse convite para vir aqui, porque nós, mulheres, hoje somos a maioria. E nós temos que trabalhar juntamente, todas, como diz o tema da live, né? Mulheres conectadas com a Alvorada. Então, assim, ó, eu sou, para quem não me conhece, que está ouvindo, né? Sou a Roseli Fanesi, tenho 64 anos, tenho muita vontade de estudar e estar me inteirando das coisas para também pôr em prática na minha vida, né? Sou esposa, há 46 anos, casada com o Atalíbio, tenho 2 filhos maravilhosos, né? Estudaram, e hoje tenho meus 4 netos. Eu quero dizer assim, ó, que criei-os em Alvorada. E para mim isso foi grande orgulho, porque meus filhos saíram de Alvorada na época em que o tempo era bom, eram para estudar, fizeram a sua faculdade, né? Tem sua família hoje. E quero dizer que sou feliz em Alvorada, apesar de hoje eu estar com o pé lá e o pé em outra cidade aqui do município, até pelo fato da pandemia, não por causa dos alagamentos, né? Mas eu quero dizer, Sérgio, que tu foi um gestor na época que nós passamos pela Secretaria de Direitos Humanos, foi instituída, inclusive, essa secretaria no teu governo, né? Ali dentro da secretaria teve vários viés, tanto para altas habilidades, para as mulheres, pessoas com sobre as raças, sobre as diversidades religiosas, crianças e adolescentes, os idosos. Então, assim, ó, tu foi um prefeito que, para nós, foi de grande estima, porque tu deixou a gente desenvolver políticas públicas dentro de Alvorada. E é o que hoje a gente se coloca à disposição do município novamente, para que possamos fazer e dar continuidade a muitas coisas que ficaram paradas. Então, para mim, é um privilégio mesmo, sabe? Estar ombro a ombro com a nossa pré-candidata, a Estela Farias, que vem com o nosso partido. A gente sabe que não vai ser uma chegada de honra, né? Porque muitas coisas ficaram e estão a desejar na cidade, mas nós, mulheres, tudo a gente consegue arrumar, fazer, ajeitar, né? É como diz a minha mãe, mulher dentro de casa, ela não olha só
para onde passa a procissão, ela olha aos cantos, e é os cantos da cidade que nós queremos levar umas políticas para as mulheres, para os idosos, para as crianças. É nesse sentido que eu quero dar continuidade, talvez, né, chegando junto com vocês lá nesse novo governo que está se estabelecendo aí, e fazer uma política realmente que vá contentar o nosso povo, a nossa comunidade, não para nós, porque não adianta nós plantarmos flores só na frente de casa e lá atrás da nossa casa, lá está cheio de lixo. Então, a gente tem que arrumar tudo e ter todas essas mulheres, nós, unidas, poderemos fazer muito por Alvorada. E eu hoje trabalho na educação, eu vejo que a educação em pontos não totais, né, mas elas também têm muita coisa para que a gente possa atualizar, trabalhar em cima com os nossos jovens, com as nossas crianças, com nossos bebezinhos, né, que estão chegando agora, como a gente sabe que provavelmente tenhamos crianças até de 3 anos no próximo ano que vão estar nas escolas. Então, eu quero, assim, chegar e ajudar o município no sentido, assim, de tudo, tá? Ajudar nesses âmbitos, junto com as mulheres. E eu quero agradecer muito, tá? Essa live, porque essa live vai mostrar para as pessoas que nós não estamos aqui interessadas em nós, e sim na nossa comunidade. E por isso que eu me coloquei à disposição, porque realmente relutei e reluto ainda para muitas vezes fazer o que eu preciso, porque hoje eu estudo ainda, né? Estou terminando alguns estudos, e eu preciso e gosto de estudar, né? Tanto que eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou uma pessoa que trabalha clinicamente com crianças de altas habilidades também. E estou aí, quero colocar a minha pessoa, né, à disposição dessa cidade que precisa de nós, com certeza. Até agora é isso, né, Teca? Muito bem apresentadas as duas candidatas, agora nossas pré-candidatas, né? Agora vamos falar com a Claudete Rosa, que também trabalha na saúde, que é moradora também lá do Algarve, né? Né? Não, professor Serginho, aqui da Formosa. Da Formosa. Não, da Formosa. Então, é o Carlos, que é lá da... Primeiramente, quero lhe agradecer. Muito bem. Te apresentando, então. Isso mesmo. Então, tá. Primeiramente, né, eu quero lhe agradecer pelo convite, e também as minhas companheiras aí, é muito bom escutá-las, né? As mulheres na política fazem muita falta, e a gente vê que nós ainda somos um número muito pequenininho, né, perto do universo de homens que tem na política, né? O universo masculino é bem maior do que nós. Mas eu acredito, né, que talvez a gente possa inspirar também outras mulheres, né? Eu sempre falo com as meninas, a gente faz muito trabalho assim em grupo, fazíamos, né? Agora, com essa situação da pandemia, a gente também não sabe como é que vai ficar o nosso trabalho, porque como agente comunitária de saúde, que sou já há 13 anos, e quando a Cris se referiu que a gente trabalhou junto, desculpa, hoje eu estou com um pouquinho crise de asma, então de vez em quando dá aquela, né, travadinha. Bom, quando a Cris se refere que a gente trabalhou junto, na verdade a Cris trabalhou no PACS, né, que eu me lembro, né, era assistente da Cláudia Stula, eu acho. Isso já faz muito tempo, né, Cris? Foi um período bem bacana também. Na verdade, o prazer de te conhecer. Na verdade, não foi com a Cláudia, meu amor, foi com a Márcia Marques. Foi isso. No tempo... Isso, eu era coordenadora do PACS, né? O Programa de Agentes Comunitários de Saúde, né? Ali dentro do PAN 8, e a gente, então, ajudei a mapear todas, né? As ruas, fazer entrega de material para vocês, enfim, buscar uma série de coisas. Foi bem legal. Naquela época, assim, o PACS fazia esse trabalho conosco. Hoje o PACS não existe mais, né? Hoje quem coordena o trabalho dos agentes comunitários de saúde são as enfermeiras dentro dos postos de saúde, da unidade, né? Bom, enfim.
Então, falando, eu também tenho 3 filhos, né? Eu tenho 48 anos, ó, moro já na Alvorada há muito tempo, minha mãe veio para cá, eu tinha 2 anos, então a gente se sente alvoradense, né? Como se eu tivesse nascido aqui. E a cada dia que passa, a gente nota o quanto a nossa cidade está abandonada, né? Eu comecei a participar mais da política, né, em 2012, quando eu tive uma experiência de política sindical, algo que me motivou muito, né, porque hoje eu vejo que é importante todos nós participar da política. Às vezes tem pessoas que não querem de forma nenhuma nem ouvir falar, nem debater, porque estão cansados, né? Claro, é muita corrupção, a gente vê pessoas oportunistas o tempo todo, promessas falsas em período de campanha, daí chega né, acabam sendo eleitos para representar e não cumpre o seu papel como a pessoa, né, coloca em si a expectativa. Bom, então, o que eu posso dizer? Eu comecei assim a minha jornada política, né? E gostei muito, achei que é importante, por isso que estou aqui hoje, através, né, do CIMA ali, daquela luta sindical, nós conquistamos muitas coisas para a nossa categoria, os agentes comunitários de saúde. Nesse período, até o prefeito nosso era o professor Serginho, né? E depois eu parti para a política partidária, que no caso foi com o PSOL, né, a convite do pessoal, porque nós estávamos realmente cansados da cidade, né, há muitos anos, claro que há muitos anos a gente vem enfrentando diversos problemas, então a gente cria uma expectativa, como criamos agora, estamos num grupo, né, muito bom, né, com a Estela, que é uma pessoa, assim, que eu, a cada dia conheço ela um pouquinho mais, e eu vejo que ela é uma pessoa realmente comprometida, e todos pré-candidatos, né, que hoje estão aí companheiros. Eu recebi esse convite, eu nem pretendia, né, participar de nenhuma pré-campanha agora nessas eleições, mas a Estela veio e me convidou, o Claudinho, que é o presidente do partido, me convidou, e o que eu tenho a dizer é que eu vejo nesse grupo, né, junto com o professor Serginho, com a Cris Stuck, com a Roseli, a Vera Costa e outros tantos, né, que a gente está pensando numa construção, né, de uma Alvorada diferente, porque a Alvorada merece. Eu sou moradora daqui há muitos anos e me deixa triste ver a situação. Hoje nós estamos sem transporte público na cidade, né? Os motoristas e cobradores entraram em greve. Por quê? Porque não recebe seu salário. Então, isso é muito triste para um trabalhador, né? Que trabalha o mês inteiro e não recebe seu salário. É claro que eles não vão querer continuar, né? Então, e quem resolve esses problemas na cidade? Temos os problemas aí do esgoto também. Hoje cobra uma tarifa de 70% sobre o valor da água, né? Não sei se para vocês já chegou essa realidade, mas aqui chegou na nossa casa. Então, a gente viu, assim, quase que dobrar, né? E na comunidade os pacientes se queixam muito para nós. E não tem, hoje dito, não tem para quem reclamar, entendeu? Nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação difícil no município, e a gente não vê uma política de enfrentamento para essa situação. Então, a cidade está virada em buraco, não tem mobilidade urbana, porque não temos transporte, é o problema com a Corsã, é a questão agora do desemprego, a fome, o que tem de gente passando fome no nosso município, sabe, que estão dependentes aí de grupos de ajuda solidárias, né, e a Estela, a nossa pré-candidata a prefeita, ela vem estimulando, né, esse trabalho dentro dos grupos, vem colaborando com todos nós, nos estimulando a ajudar, e nós também, como mães, né, entendemos como é triste, né, um filho passar necessidade e não ter, né, um pão para dar. Então, todos nós estamos fazendo a nossa parte. Bom, estou aí hoje, né, bem feliz com
com essa minha participação agora no Partido dos Trabalhadores, porque eu sou uma pessoa de esquerda, sempre fui uma pessoa de esquerda, né, sempre. Não militante, mas simpatizante. Eu acompanhei toda a trajetória do Lula, votei todas as vezes que o Lula foi candidato, e eu vejo que o Lula foi o melhor presidente do nosso país, né? Eu acho que as pessoas têm que puxar pela memória. Eu acho que o povo, às vezes, ele é muito esquecido. E eu falo isso em relação ao Lula, porque tem que se haver uma justiça em relação a ele, né? Quantas políticas foram feitas para a educação? O pobre começou a ter oportunidade de fazer uma faculdade, coisa que não acontecia. Hoje, quase todos os pobres aí, pessoal virou classe média, tem um carro na sua casa, né? Eu me lembro bem, há 20 anos atrás, nós não tínhamos nem expectativas, né, de ter tantas melhorias, e com o Lula veio tudo isso. E com a Estela também, né? Eu acho que o pessoal tem que puxar pela memória e pela história, né? Quem foi Estela Farias aqui no nosso município, né? Quem foi? Foi uma pessoa que construiu muitas, ela teve a oportunidade, claro, em 8 anos a pessoa tem condições realmente de fazer muito mais do que 4 anos, né? Mas ela foi uma pessoa muito comprometida com a cidade, guerreira, e eu estou confiando muito nela e estou aí junto, né? Não só com ela, mas com vocês também, meninas, com o professor Serginho, pensando numa cidade melhor para todos, né? Para os nossos filhos, nossos amigos. Eu tenho as minhas pacientes idosas, são coisa mais queridas, minhas amigas, né? Eu quero que elas tenham um acesso melhor na saúde, né? Muitas vezes a gente não consegue ajudar, né? Porque não temos o acesso que gostaríamos. Bom, mas eu já falei demais, né, gente? Eu acho que por enquanto é só. Tá bem, Claudete, falou. Tá mais ou menos equilibrado o tempo, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Agora a gente reequilibra de novo, não tem problema. Eu queria, né, contribuir com o debate. Nesta rodada, nós combinamos, né, que agora vocês possam falar livremente, mas também sobre as propostas para a cidade, né? Eu vou relembrar um pouquinho na saúde o que a gente fez, né? Vocês todos participaram quase que diretamente da saúde. A Claudete diretamente, a Cris no Direitos Humanos na Saúde e a Roselina no Direitos Humanos. Nós trouxemos aquele convênio, né, Roseli, para levar uma pessoa no médico que é surda, e também tinha um acompanhante para poder falar com o médico, por exemplo, né? Um dos convênios que a gente fez no teu tempo ali. Veio do governo federal, veio todo o equipamento, veio o carro, e tínhamos a menina também, que era a nossa intérprete. Isso, nós contratamos... Muito bom esse serviço. Oi? Eu presenciei esse serviço na nossa unidade, teve uma senhora que tinha, né, essa dificuldade, essa deficiência, e precisava realmente e teve esse apoio, né, a menina acompanhou ela e todo o atendimento, legal, né? Muito legal, muito importante. Bom. Nossa, aqui do lado do PAN, nós criamos a UBS Maringá, e foi na época que a Cris estava. Isso aí se chama equidade, né? Oi? Isso se chama equidade, né? Exatamente. E está ali previsto dentro das diretrizes do SUS. Exato, que era uma luta, né? Muito tempo. Outra coisa que eu fiz, Claudete, tu acho que tu aproveita diariamente, ao lado da UBS Formosa, não tinha pavimentação, né? Sim. Do lado da Formosa ali, fomos nós que fizemos ali. Ali não estava previsto, mas como era acesso da UBS, eu pedi que a secretaria fizesse ali, né? Determinei que fizesse. Nós fizemos uma UBS na São Francisco, que ainda não está, acho que não está inaugurada ainda, né? Outra lá na Nova Alvorada e outra no Algarve, que é a região aqui da Cris, né?
Nós fizemos a UPA que não deu para abrir. Por que não deu? Acho que a Claudete, o pessoal que é gestor sabe, não era possível pagar o custeio dela. O custo dela, por isso que eu não abri. Inclusive, né, se tu permitires, a gente chegou aí até a cidade de Vacaria, né, para pegar o modelo de lá, né, a gente foi em viagem para lá, para pegar o modelo, para trazer, né, porque era mais ou menos a realidade dos municípios, né, para trazer para cá, e infelizmente, né, não se teve como, né? Não era possível o recurso. O governo federal e o estadual, o Tarso até tinha aumentado o valor, mas depois entrou o Sartori e daí sim que desestimulou tudo, né? Não fiz a abertura porque eu sabia que o próximo governo não ia poder pagar. E eles diziam que iam abrir. Só que veio o novo governo, eles ganharam a eleição e não conseguiram abrir. Está lá um posto avançado e tal, mas tem toda a estrutura para uma UPA. Eu quero colocar isso para vocês, que dentro do trabalho para a cidade, muitas vezes as pessoas reclamam dos buracos, né? Ainda continuam reclamando, né? Mas os mais médicos, Claudete conheceu os cubanos, né? Todos vocês conheceram a Claudete, eles estavam aqui a serviço, e um serviço muito qualificado também, foi o programa que nós trouxemos. Muito qualificado. Exatamente. Muito qualificado, que deixou saudade, né? Infelizmente, com o início do governo do Bolsonaro, a gente perdeu, né, esses profissionais excelentes, porque eles faziam realmente aquela saúde comunitária, né, como a gente sonha, como a gente quer, de caminhar no bairro, de ir até os locais, até as casas. Os nossos médicos também fazem esse papel, cumprem muito esse papel, né? Temos médicos maravilhosos aqui no Postinho da Formosa, eu tenho que elogiar meus colegas, né? São ótimos profissionais, agora todos brasileiros, né? Não temos mais os cubanos, mas eles fazem falta. Nós fizemos uma boa amizade, aprendemos muito, muito com eles. Fazem falta, papai. Então, dentro disso, eu queria que vocês agora, como é que a gente avança nessa cidade que tem esses equipamentos, tem um grupo de funcionários que são comprometidos, que a gente conhece, nós todos somos gestores aqui, em certo momento estivemos desse lado, né, ou trabalhamos muito próximo à gestão, né, e sabemos, a saúde é uma coisa que funciona muito diretamente com as pessoas, não é à distância, é direto. Se não tiver alguém ali para atender, tu não será atendido. Se não tiver alguém qualificado, que precisa ser atendido. E se tu não souber o acesso disso, que é o caso, né? Por exemplo, o agente de saúde, ele tem que passar muitas coisas de informação que às vezes as pessoas não sabem, que são simples e que pode evitar uma tragédia, inclusive, na casa das pessoas, né? Eu vou abrir agora para essa rodada, para vocês fazerem a fala de vocês, por que vocês são mulheres de fibra, uma cidade que é difícil, com muita gente precisando, como vocês mesmos colocaram agora, muita gente vai precisar muito mais ainda no próximo ano, depois pandemia. A crise econômica está se agravando a cada dia e parece que isso não tem fim, mas nós vamos superar. E nós queremos saber qual a proposta de vocês para a próxima. Começa pela Cris, depois a Roseli, depois a Claudete, tá? Então, Claudinha, assim, tu falando na secretaria, falando em saúde, né? E eu... Cris, o Claudinho é o presidente, eu sou o Serginho. Ai, Serginho, perdão. Não, perdão, professor Serginho. Assim, ó, tu falasse em saúde, né? E daí eu me remeto à época que eu estava na Secretaria de Saúde, né? Eu sou técnica em administração, né? E saúde, de uma certa maneira, sempre teve muito presente na minha vida, né? Porque desde muito nova, né? Eu comecei a trabalhar na área da saúde, né? Eu com 17, na verdade, com uns 18 anos, eu trabalhei no Prontil, que era como é que é? Um centro clínico, né? De voltado à saúde das crianças, né?
e lá eu fui para o Centro Trauma Labotil, que era daí, então, um local onde a gente, né, que eles faziam os exames, né, e daí também tinha também a parte de traumatologia e ortopedia, né, e então eu acabei sempre tendo muito contato com os médicos, com pacientes, enfim, né, e é uma área que me encanta. Na Secretaria de Saúde aqui do município, quando eu pude, né, então, colaborar para a tua gestão, eu pude, assim, ver o quanto que o nosso município necessita desse olhar atento na questão da saúde, né? Porque questão de saúde, eu sempre digo, a gente não pode medir dor, né? Porque dor não se mede, né? A gente não tem peso também da dor, não se pode medir e nem pesar a dor de ninguém, mas a gente pode amenizar ela, né? E isso é muito importante, tá? A questão das mulheres, né? Já que a gente está remetido a essa parte de mulheres, né? A gente sabe que as mulheres, elas acumulam muito mais, como é que eu vou dizer assim, atividades ao longo do dia, né? E isso é gerador de um grande estresse, muitas vezes, né? Que desencadeia em problemas de saúde, né? Dos mais diversos e de mais âmbitos, né? Mas que a importância da política voltada para as mulheres, né? Ela vai além do que eu acabei de dizer, né? Do peso e da medida, né? Por quê? Porque as mulheres, na verdade, elas hoje, né, no mundo que a gente vive, elas também estão acumulando a questão de serem, como é que eu vou dizer assim, a única instância que tem, né, dentro de casa, porque muitas são mães solo, né? E nessas de serem mães solo, de não terem um companheiro ou alguém que as ajude, e mesmo com os filhos, né? Elas precisam, então, ter fonte, né? Gerar renda, né? Enfim, elas têm que dar como é que é? O sustento para casa, né? E isso implica em vários aspectos da vida dessas mulheres, né? Então, assim, a questão da economia solidária, né, onde a nossa querida pré-candidata Estela está sempre nos colocando, gente, nós estamos tendo a pandemia é uma doença do século, né, do nosso século, né? E o que acontece? Com isso, a gente vai ter que nos readequar, né? Nos readequar. E eu, quanto pré-candidata agora, né, e junto com a minha querida, assim, uma pessoa que veio se somar, né, a pré-candidatura e tudo, que é a Eloá, e junto com o coletivo da EAS Gurias, né, que é formado ali pela nossa querida Josi e as demais companheiras, né, começamos, então, a pensar, né, o que a gente poderia colaborar dentro do nosso município agora, né, nesse momento crucial, onde as pessoas estão desempregadas, né, essas mães estão também adoecendo, né, os filhos sem escola, porque a gente sabe que está tudo, né, infelizmente parado, e para nossa tristeza a gente soube, né, que entramos na bandeira vermelha, né, o que nos deixa muito triste. Então, a gente criou aqui, né, o crochê e o tricô do coração, né? O que o crochê e o tricô do coração, junto com o coletivo do EAS Gurias, onde elas, né, estão fazendo esse trabalho de levar, né, para as comunidades mais carentes, né, é uma ajuda solidária. A gente pensou, então, assim, ó, é aquele sapatinho, é aquela touquinha, é aquela luvinha, sabe? Aquela coisinha que vai
né, suprir o frio de um bebezinho, de uma mãezinha que está numa situação de extrema vulnerabilidade no momento, né? Com isso, a gente já foi pensando em mais coisas, né? Logo no início, eu mesma tenho máquina de costura, comecei a confeccionar, né, as máscaras, né? Através de pessoas amigas que vinham e diziam assim, não, pô, eu tenho um tecido aqui, vou te dar, Cristo vai fazendo, né? Outras, tem uma lãzinha aqui, então vamos confeccionando, enfim, sabe? Essas coisas que a gente vai pensando que a gente precisa muito agora desta economia solidária, né? Porque a gente está passando por um momento muito, muito difícil, né? E no nosso município, que infelizmente a gente sabe que é um município extremamente carente, hoje a gente tem 70.936 eleitoras no nosso município, mulheres, né? E isso é um percentual de 53,57%, né, da nossa população aqui, da nossa comunidade alvoradense, né? Então, assim, a nossa importância política nesse sentido é que, assim, a gente tem um desafio grande de inserir as mulheres, né, para que as mulheres consigam, então, subsidiar as suas próprias carências, né, subsidiar as suas famílias, né, ainda mais quando elas, então, estão completamente sozinhas e à deriva, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Muito grande. E é nesse sentido que eu quero contribuir, né? Particularmente junto com a nossa querida pré-candidata Estelinha, né? E assim, fico muito agradecida, Serginho, de ter podido participar na tua gestão, sabe? Foi uma coisa, assim, que me deu muita, como é que eu vou dizer, visibilidade, eu pude, como é que eu vou contribuir, isso é que eu sempre coloco, eu acho que a gente precisa contribuir com aquilo que é bom, se abster do que é ruim, né, e sempre contribuir para o que é bom, isso eu consegui, dentro dos direitos humanos, ali com a Roseli, né, quando eu participei do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, né, eu consegui também ajudar nesse sentido, né. Hoje faço parte da primeira confraria de mulheres, que é ligada à DEAN, né, e aonde a gente tem... A DEAN que nós trouxemos para cá, dia 8 de março de 2014. Exatamente, que foi feita, né? Eu me lembro da inauguração, a Roseli lembra bem, né, Roseli? Era um dia quente para Chuchu, né? Um dia muito bonito, né? Muita gente participou daquele ato solene, porque isso foi um marco muito bonito e muito grande para o nosso município, né? Infelizmente, hoje, a gente está sem a delegada, né? Porque ela foi transferida, então nós não temos delegada na DEAN, né? A gente teve ganhos na época, assim, que a Roseli depois vai estar falando melhor, né? Da Lei Maria da Penha, mas com a questão da patrulha, né? Da patrulha, enfim. Então, eu digo assim, que a gente, mulher, a gente tem uma versatilidade muito grande, né? E a gente tem que buscar isso dentro das comunidades, qualificando, que nem domingo agora a gente fez uma live com a Estela e eu pude receber a grata, como é que eu vou dizer assim, a grata surpresa, né, do agradecimento de uma aluna minha do Projovem Trabalhador que eu fiz, né, lá em 2010, e que ela hoje vive e se sustenta, né, sustenta a família, fazendo unhas. Então, isso é uma coisa que realmente engrandece o coração da gente quando a gente é útil para as pessoas. Muito bem. Eu vou
passar agora, só lembrando, a DEAN, quando veio para cá, a prefeitura deu toda a infraestrutura, as condições de trabalho. Nós saímos do governo, começou a decadência. Tivemos que fazer jantares da Confraria das Mulheres, participei de alguns, lá no Mano, com o Mano, tu lembra disso, né? Lá com a Maria, que ela é confrade, né? Isso. Junto com a nossa querida Soninha, que é a nossa anfitriã que nos recebe, onde a gente se reúne e que a gente dá muito encaminhamento, né? Claro. Através Mas da Soninha. Ver o quanto importa quando tem uma política de esquerda que defende projetos feministas, por exemplo, de políticas compensatórias, que é a DEAN, por exemplo, é uma política diretamente ligada às mulheres, né? Eu quero agradecer, antes de passar para a Roseli e depois para a Claudete, as pessoas que estão passando por aqui. A Eloá, que trabalhou comigo lá na Escola Gentil, ela é mãe do Conselho Escolar. Eu fui professor do marido dela e dei aula para os filhos dela, só não dei aula para ela, tá? A Valquíria Viana está aqui também, a Neuza Cates, professora Neuzinha, Josi Forlan, também nossa querida companheira, Claire Gabana, nossa secretária de Educação, está aqui com a gente também. Milton Pires, mulher esposo da Vera Pires, nossa querida amiga. Ana Lúcia, professora também lá do Gentil, agora está lá no Jardim Aparecida. A Lourdes Silva, a Marli, que é moradora do Umbu, querida, foi minha aluna também, morava na Tijuca. Valéria Matos, querida Valéria, também sempre nos acompanha nas nossas lives, junto com a professora Marlene. Vocês não conhecem a Maria Zoretti, né? Oh, nossa querida primeira-dama, né, gurias? O Leon Gonçalves também está aqui acompanhando. Os homens se metem também no meio, tá? Tem mais mulher. A professora Heloísa Helena também está aqui com a gente. A Cris Fortes também. Silvio Antônio, dando assim parabéns para a Claudete, sempre lutando por nós. O Silvio também lembrando que a gestão do PT, o povo era bem assistido. Obrigado, Silvio. Tanto na minha gestão como da Estela, né? Vamos ver Eloá de novo aqui. O Luiz Henrique, é lá do Algarve, nosso amigo, que nos acompanha em todas as áreas. O Adailton é ali da Intersul também, nosso amigão, que está morando no interior agora, tá? A Rose Freitas, que eu botei aqui, que vocês viram, ela foi a coordenadora de educação de Gravataí, da região aqui, da regional. Hoje, às 5 horas, ela fez uma live com a Estela e com a Rita Sanco. E ela é pré-candidata lá em Gravataí também, a vereadora, né? E com certeza vai se eleger lá. A Rose Freitas, então, falei, o Milton aqui, ó, dando mais uma opinião, e a Ruth Leonor Sena também é professora da rede estadual e municipal. Eu agora vou passar a palavra, então, para a nossa querida Roseli Fanese. Bom, como a Cris já fez o ganchão ali, né, eu vou dar mais uma vez e puxar para o meu assado. Quando nós estávamos na Secretaria de Direitos Humanos, muitos projetos foram executados ali, né? A Coordenadoria da Mulher, a qual eu era coordenadora na época, a gente fez projetos, até nós tivemos todos os equipamentos ganhos, e para que a DEAN viessem para Alvorada, deveria a cidade ter uma coordenadoria de política para as mulheres, e foi quando eu estava como coordenadora. Recebemos a visita da Márcia Santana, um ano anterior, né, no dia 8 de março de 2013, e no dia 8 de março de 2014, infelizmente, ela já não estava mais entre nós, e nós ganhamos a DEAN, e em seguida ganhamos a patrulha, a qual fazia conosco as diligências, né? Nós íamos nas casas, porque dentro da Coordenadoria da Mulher era bem interessante, nós tínhamos um espaço que a gente fazia uma oitiva com as mulheres que estavam em situação de violência, daí fazíamos as diligências, e às vezes eram em lugares bem perigosos, e a patrulha Maria da Penha ia conosco, né? Ela ia porque muitas vezes nós nos deparávamos assim, com pessoas de índole muito má. Esqueço de um dia que foi muito triste até para mim. Nós recebemos uma denúncia de uma família que o marido estava colocando fogo na casa com a mulher e 2 crianças amarradas em cima de um colchão,
e um dos vizinhos chamou e ele saiu correndo. Daí o que nós precisávamos? De ir com alguém. E graças a Deus nós tínhamos a patrulha. Fomos lá, né? Eu fui junto com os brigadianos e tiramos aquela mãe, levamos ela para outra cidade, porque ela não podia ficar ali. Foi feito o BO, teve a medida protetiva e essa mãe não poderia mais ficar na cidade. Então, nós tínhamos, assim, uma rede de atendimento que trazia para a cidade grandes benefícios, né? As mulheres eram atendidas, eram levadas para lugares de segurança por um bom período de tempo. Nós ajudávamos, assim, com ranchos, né, para que a cidade pudesse acampar aquela mãe lá com as crianças. E para mim foi muito, muito gratificante. E quando a Diane veio para Alvorada, eu interinamente estava respondendo pela Secretaria de Direitos Humanos como secretária. Então, realmente foi um ganho para a cidade, um ganho muito grande para as mulheres. E, para minha surpresa, agora há poucos dias, fiquei sabendo que não existe nem mais os nossas mobílias que estavam dentro da secretaria, da coordenadoria, que não poderia sair de lá, nada daquelas computadores, mesas, né, para a gente fazer o trabalho de acompanhamento com as mulheres. Na época, a Luciana Caon, que era a delegada primeira que veio atender na delegacia, a gente montou, juntamente com o pessoal da Estela, uma rede de atendimento, onde era a Rede Lilás, que vinha o pessoal da delegacia, do fórum, do hospital. Nós tínhamos um viés muito grande, quando uma mulher passava por violência muito séria, todos esses órgãos, eles se mobilizavam para que a mulher fosse bem atendida. Inclusive, não precisava nem ir para Porto Alegre fazer corpo de delito, porque o próprio BO já era bem específico, né? Eles escrutinavam bem aquela mulher, se ela estava com ferimento, se não estava com ferimento. Daí ela era encaminhada para o hospital. Lá no hospital, a Soraide, é o nome da diretora, ela já acionava todos os meios também para que essa mulher não voltasse mais para casa. Então, foi um trabalho maravilhoso que hoje, eu digo assim, ó, tinha que ter dado continuidade, porque não era uma política do PT, era uma política de governabilidade para todas as mulheres do município. Elas tinham que ter dado essa continuidade. E como a Cris mesmo relatou, hoje nem delegada nós temos, e anteriormente elas eram as que se colocavam à disposição da secretaria. Então, eu hoje vejo que nós, mais do que nunca, temos que implementar novamente o governo na cidade para que todas essas políticas venham para a cidade, para trazer benefícios, porque a gente sabe que muitas mulheres, elas não estão tendo, assim, o devido cuidado que nós dávamos no início lá para elas, né? Não só as mulheres na Secretaria de Direitos Humanos, como eu falei anteriormente, nós tínhamos os outros eixos, as outras coordenadorias que eram também muito bem cuidados. A Cris mesmo, ela tinha como responsabilidade a coordenadoria dos deficientes e altas habilidades. Ela cuidava também, tem a outra que cuidava dos idosos. Nós tínhamos realmente uma política pública para os nossos membros da cidade, para a nossa comunidade, né? E isso tudo foi parado num momento que não existe mais. Por isso que eu estou hoje aqui, colocando à disposição novamente, para que nós possamos implementar essas políticas para as mulheres, né? Que as mulheres necessitam, não só de políticas por serem violentadas, mas, como a Cris falou, de um acompanhamento para terem uma cooperativa, que elas possam ter os seus aprendizados, né, colocados em prática, para que elas possam ganhar o seu dinheiro, porque a maioria das mulheres, elas convivem com pessoas que só tiram delas, né, não agregam nada, e nós temos que ter esse olhar muito, muito, muito carinhoso com as nossas mulheres. E eu penso que no governo da Estela, a Estela é muito preocupada com as mulheres, tanto que ela trouxe também lá do Estado perdi a palavra agora, mas ela instituiu no governo, na Assembleia, uma ajuda a respeito das mulheres, né? Veio a Ariane, veio o pessoal, tudo para a cidade. Tivemos uma comissão
uma comissão que ajudou, que fez com que nós expandíssemos esse trabalho em toda a cidade, né? Outra coisa que nós tínhamos, que era maravilhoso, que era no governo do Tarso ainda, que uma vez no mês nós agendávamos o ônibus da Rede Lilás, levávamos nos bairros, as mulheres eram ouvidas por delegadas, eram ouvidas por psicólogas, entravam nas gabines ali e se colocavam, assim, com todo o coração, né, para que precisavam de ajuda, o que elas precisavam, a gente implementava e dava continuidade depois desse trabalho. Então, cada mês era um bairro, era no Umbu, era na Estela Maris, e esse trabalho também foi desfeito, tanto que a gente soube que os ônibus que estavam lá a serviço da Rede Lilás foi desfeito, não existe mais isso, né? E, além disso, né, tem tantas outras políticas que a gente pode implementar, porque nós, mulheres, nós estamos inseridas, não é só nos direitos humanos, não é só no setor de violência, é a educação, é a cultura, né, em todos os viés, é uma transversalidade que as nossas mulheres, elas precisam. Assim como a Cris comentou ali, eu também fui ver a quantidade de mulheres que nós temos no município, 53% do nosso eleitorado são mulheres. E a gente quer ver essas mulheres no trabalho, no ombro a ombro conosco também, porque nós necessitamos delas, porque é através delas que a gente vai saber qual é a ansiedade dela, o que a gente pode fazer, e essas lives faz com que as pessoas também se coloquem à disposição e nos tragam, né, alguma sugestão. E é o que eu espero na frente, como também uma pré-candidata, de ajudar a nossa futura prefeita, assim como todas nós, em conjunto, trabalharmos a favor das mulheres. Muito isso, bem. por enquanto. Muito bem. Eu vou citar mais algumas pessoas que estão participando aqui e depois vou passar a palavra para a Claudete, tá? O Wagner Brilhante foi nosso secretário, teu colega de vocês, da Roseli e da Claudete, no município, da fiscal, foi meu secretário de desenvolvimento econômico. O Wagner Brilhante também, né? Outro secretário aqui assistindo. A Rosângela Barros, professora. A Adriele está aqui também, tu vê só, que bom, né? Guiomar Felício também está parabenizando a Cris. A Dagmar, nossa diretora de escola, querida, competente, trabalhou muito tempo no Salgado Filho e é uma grande professora e também uma grande diretora. A Vera Pires, que é a esposa do seu Pires, seu Milton Pires, né? E também Valdir Brigman, que é colega de vocês também, da prefeitura aqui, que é guarda municipal, mas já está aposentado, viu? Então, ele já está aposentado. E a última que está aqui, a Zorete está mandando um abraço para vocês aí, tá? Claudete, agora a tua vez também de falar por que tu é candidata e por que a Alvorada conecta com as mulheres na política. Eu fiquei encantada agora com a fala da Roseli, sabe? Porque legal, né? Realmente nós mulheres, nós somos capazes de fazer muitas coisas, apesar de às vezes não acreditar, né? Que somos também capazes de estar aí na política e contribuindo de forma coletiva, e é tão bom ver mulheres que já fizeram muito, como a Cris, como a Roseli, né? E uma coisa, assim, que eu acho fundamental também despertar nas pessoas, né, é o que foi esses últimos 4 anos de governo municipal, né? Quais os ganhos que nós tivemos no governo municipal para a cidade? Nenhum, né? Não se viu nem nada de construção, nem na área de saúde, nem na área de educação. Enfim, a gente não teve nenhum ganho, a gente só teve percas, né? Porque a delegacia da mulher, ela é extremamente importante, porque uma mulher, quando é agredida, violentada, ela não quer parar para conversar com um homem, para ser acolhida por um homem, ela quer ser acolhida por uma outra mulher, né? Ela precisa desse olhar, desse carinho naquele momento, e falar com um delegado é difícil, né? É muito difícil. Então, assim, a gente vê quantos prejuízos e quantas políticas, na verdade, nós vamos ter que implementar no município, né?
Mas, como a pré-candidata prefeita, né, a Estela Farias, vem falando, tudo é uma construção e nada vai ser fácil. Nós estamos passando por um problema muito sério, que é essa pandemia, né? É um vírus que a comunidade científica está debruçada e, na verdade, a gente não sabe tudo sobre ele, né? Ele tem uma capacidade muito grande de ficar vivo no meio ambiente por muitos dias, né? Então, e os governantes que estão agora nesse momento no Brasil, né, desde lá do governo federal, a gente percebe que eles não estão conseguindo, né, montar umas políticas de enfrentamento real para esse coronavírus. Então, nós vamos ter muitos prejuízos, né, na questão econômica, questão social, enfim. Alvorada mesmo, do jeito que está, sem transporte público, com esse problema também da Corsã, que eu acho que é um problema seríssimo, porque as pessoas agora perderam seus empregos, muitas perderam seus empregos, né, e vem mais essa dívida, mais essa conta. Então, o que a gente percebe, assim, parece que não temos quem nos defenda, né, nem no legislativo e nem no executivo. Parece, assim, que nós estamos totalmente abandonados. É essa a minha percepção de Alvorada neste momento. Eu, que trabalho na saúde há 13 anos, eu me afeiçoei muito a muitos pacientes. Eu posso dizer que hoje eles não são só meus pacientes, eles são meus amigos, né? Eu promovi diversas vezes excursões e muitos deles viajam comigo, né? Pelo interior do Rio Grande do Sul. Então, eles são quase que nem a minha família. Então, ver o município nesta situação não é ruim só para mim, para os meus filhos, para minha família, os meus familiares. É ruim para todos que eu tenho afeto, para toda a população, né, de Alvorada, que a gente se identifica no município que nos acolheu, que é a nossa casa, que é o nosso lar, né. Eu fui visitar, e assim, ó, pessoal, políticas, nós vamos ter que nos debruçar e pensar muito o que vamos fazer, e como a pré-candidata Estela Farias vem falando, vamos ter que trazer muito conhecimento técnico também para a cidade, né, como solucionar os problemas. Não vai ser fácil, né, entre nós, entre outras pessoas que venham agregar, enfim, mas todos pela esquerda e todos, né, trabalhando pelo fim dessa desigualdade que está aí. Então, por conta desta pandemia, a gente percebe que os problemas vão se agravar e não vai ser fácil. Nós vamos ter que trabalhar muito, pensar muito, né? Eu, na verdade, me coloquei à disposição como pré-candidata, mas eu sou concursada pela FAURGS, né? E eu tenho meu concurso público. Claro que, se caso vir a ser, né, eleita, né, claro que eu ainda não sou candidata, sou pré-candidata, eu tenho que sair da saúde, né, no caso do meu concurso, e assumir o cargo eletivo, né, mas todo esse engajamento com a saúde, isso tudo eu quero continuar, né. Caso eu não seja eleita, eu pretendo continuar com o cargo que eu sou concursada, porque eu gosto, eu amo o que eu faço. Só que eu vejo que no cargo que eu ocupo hoje, eu não posso ajudar a minha cidade da maneira como eu gostaria. Eu não posso ajudar os meus pacientes, eu não posso colaborar de uma forma mais efetiva na saúde, né? A gente precisa estar inserido na política para que mudanças, né, aconteçam, porque é através do legislativo, né, que muitas leis, muitos projetos, enfim, são aprovados, e ali naquele momento pode ter leis favoráveis a nós ou leis que nos prejudiquem, né. Enfim, nós, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, nós conseguimos, na época do professor Serginho, após muito debate e negociação, mudar algumas leis, né? Então, a gente conseguiu conquistar uma igualdade perante as equipes de saúde da família, né? Porque a gente não se sentia muito
inserido, né? Não, o PEMAC é outra conquista, isso, né? Claro. Mas eu falo da Bolsa Educação, que nós, na verdade, a gente foi excluído quando criaram a lei no município. Então, isso é para as pessoas perceber a importância de um vereador. O vereador, quando ele vai montar um projeto, ou ele vai aprovar uma lei, ele tem que pensar muito, né? Como aquilo vai chegar até a população e como vai chegar até o servidor público, né? Porque, enfim, eles aprovaram uma lei que retirava totalmente o agente comunitário de saúde dentro da equipe. Isso que lá na política nacional, né, da saúde, não existe estratégia de saúde da família sem um agente comunitário. Então, foi algo que a gente corrigiu durante o governo do professor Serginho, assim também como a questão do PEMAC, que foi outra conquista, né, que eu acredito que não avançaríamos tanto como avançamos, né, no governo Serginho, a gente conseguiu avançar em 100%, com certeza se fosse o governo agora não avançaríamos, isso eu posso dizer e admito, né, então, assim, claro que todos nós nos unimos, fizemos uma luta muito grande, porque também a gente teve que mostrar por A mais B que era possível o servidor ter aquele ganho, né, era possível, porque quando a gente pensa na cidade, nós não podemos pensar só na população. Eu acredito que nós, todos, né, que se dispõem a cargo político, tem que pensar também no trabalhador, no servidor público, porque é o servidor público, né, que mantém os serviços mais essenciais, né, dentro da cidade. Seja na área da saúde, seja na área da educação, segurança, né, a guarda municipal, enfim, todos os setores, desde o administrativo. Somos nós que estamos aí na linha de frente, atendendo a população de Alvorada. Então, eu vejo que nada mais justo que nós sejamos reconhecidos e respeitados, né? Um outro detalhe que eu acho fundamental também, que a gente teve no governo Serginho, era uma liberdade de trabalhar em rede, né? Nós tínhamos essa liberdade de trabalhar, por exemplo, nós montava trabalhos, né, porque o nosso trabalho do agente de saúde, ele é na comunidade. Então, a gente atende os meninos, meninas, né, a juventude na escola, atende também as famílias em domicílio, a gente atende até mesmo na igreja, no bairro, né, dependendo, então o nosso trabalho é muito amplo, e muitas vezes a gente não dava conta, né, de fazer tudo sozinho, porque ninguém faz nada sozinho, nós temos que aprender muito a trabalhar esse coletivo, e nós tivemos essa oportunidade, nós poderia trazer colegas da vigilância e saúde, colegas da educação, colegas do CAPES, enfim, a gente fazia aquele trabalho em conjunto nas escolas, então, hoje, isso tudo está perdido, né, e a gente sente muita falta de ter esses colegas conosco, né, de continuar esse trabalho que nós fazíamos na época. Mas, agora, pensando na pandemia, né, infelizmente, mesmo que a gente tivesse um governo mais democrático, que é o que não se tem hoje, nós estaríamos, né, impossibilitados de fazer esse trabalho em grupo, que é extremamente importante, que é o programa de saúde, né, na escola, é a escola, né, em conjunto com o postinho de saúde da comunidade. Mas eu vejo, assim, Alvorada pode vir a se tornar novamente uma cidade para todos, mais construtiva, isso depende muito de nós, né, e depende muito das pessoas também, de pensar e analisar bem quem elas vão eleger para nos representar, porque eu vejo assim, ó, não existe muitos nomes aí que a pessoa não conheça e que possa dizer, não, aquele ali vai me representar. Muitos que estão ali hoje no Legislativo, na Câmara de Vereadores, já são vereadores ali há mais de um mandato.
Então, o que eu percebo? Eu percebo que se a pessoa não fez em 4 anos, ela vai fazer em 8, vai fazer em 12, não vai. A gente conhece vereadores aí que se aposentaram 25 anos e a gente não fez nada. A gente não vê nada, aliás, de construtivo na cidade. Eu fico muito triste, muito chateada, como eu disse, porque a Alvorada tem um grande potencial, né? Ela tem uma população maravilhosa, tem pessoas aqui que produzem coisas maravilhosas. Como a Cris falou agora, a questão da economia solidária, né? A economia solidária vai ser uma das formas de combater ou de se tentar, né, reduzir os danos da pandemia, porque muitos perderam o emprego, né? Mas como vamos montar essa rede, né? Então, isso aí tudo a gente vai ter que pensar. É políticas para as mulheres, é uma saúde com mais acesso, mais qualidade, né? É a geração de renda. A gente tem o distrito industrial. Gente, aqui tem que ter investimento no distrito industrial para vir empresas, né? A gente precisa de segurança pública. A cidade, muitas pessoas reclamam da segurança pública, e como é que vai vir empresa para o nosso município, vai ter investimento, se nós não conseguimos lidar com esses problemas, né, que são fundamentais, segurança pública, geração de emprego e renda, educação, saúde, é tudo que nós precisamos para ter qualidade de vida e não adoecer. Porque, como servidora da saúde, trabalhadora profissional de saúde, o que eu tenho a dizer sobre isso? Tudo isso nos envolve. Hoje nós temos diversas pessoas que adoeceram pelos prejuízos que a Alvorada teve. Então, nós precisamos de pessoas comprometidas na Câmara, pessoas que não estejam, né, trabalhando em conjunto com o governo, seja situação, seja oposição. Um vereador, ele tem que trabalhar à parte, né, porque executivo executa, né, os trabalhos da cidade, e o legislativo, né, tem que fiscalizar, tem que buscar recurso, né, tem que buscar recurso, tem que ajudar, né, o município, claro. E quando os recursos entrar, tem que entender dessa questão de como entram os recursos no nosso município e como vão ser aplicados. Agora chegou, né, muito dinheiro para o município, para o enfrentamento da pandemia, e a gente não viu ainda, eu não sei vocês, até pode comentar sobre isso também, eu não vi ainda o investimento necessário no enfrentamento ao coronavírus, isso me preocupa, né, porque não temos uma higienização da cidade, meu Deus, isso seria o fundamental, a higienização da cidade, que é uma coisa simples, né, pegar uma equipe, cloro, água e sabão, e higienizar, porque já teve cidades que foi comprovado, né, em parceria com as universidades, nós aqui temos o IFE, né, poderia também se pensar numa parceria, teve cidades que, em parceria, então, com essas universidades, eles fizeram a análise, a coleta do material, viram, né, aonde estava o coronavírus, e a prefeitura entrou com a ação da higienização. E aqui a gente não vê nenhum movimento, né? A questão de testagem para coronavírus a gente tem só no centro de saúde e na barraca de triagem em frente ao hospital. Quer dizer, uma pessoa vai até o posto de saúde, ela está com suspeita de coronavírus, que é o que tem acontecido agora, professor Serginho e meninas, né? A doutora suspeita pelos sinais e sintomas, solicita que a pessoa vá para casa, né? E tome aquela medicação, fique em isolamento e também procure o centro de saúde para fazer o teste. E essa semana a gente teve uma situação assim, que eu até fiz a busca, eu fui na casa da paciente, quando eu cheguei lá, ela tinha ido trabalhar. Então, quer dizer, a gente não sabe nem se a pessoa fez o teste, né? O que teria que ter era teste, sim. Como é que tu vai saber, né? A pessoa diz que fez para ti, mas e tu vai saber se é verdade? Tu precisa do comprovante, né? Então, se a pessoa não estava em casa, já estava trabalhando, não cumpriu aqueles dias que foi determinado, que recebeu o atestado, essa pessoa pode estar aí contagiando outras pessoas, enfim.
também tem a questão da consciência, né? As pessoas têm que ter também conscientes, para se construir uma cidade melhor, tem que se trabalhar em parceria, né? Mas em questão aos testes de coronavírus, gente, tinha que ter teste em todos os postos. Pessoa testou positivo, é colocada em isolamento, é afastada do trabalho, né, para se recuperar a sua saúde e não colocar outras pessoas em risco, né? Então, eu vejo que falta muito esse tipo de trabalho, né, que é extremamente importante. Agora, os números estão aumentando, né, assim, numa rapidez incrível no município, e já vem os óbitos, e isso tudo nos preocupa, porque nós, profissionais da saúde, também estamos em risco, e o tempo todo tentando fazer a nossa parte. Então, o que a gente quer é que os próximos governos façam a sua parte, né, que no caso, os vereadores que venham a ser eleitos façam a sua parte, né. Ouça a comunidade, né? E ouça a comunidade. Isso, ouça, né, a comunidade. A outra questão, bem lembrado, professor Serginho, uma coisa que é fundamental a gente falar, que nenhuma das meninas falou, é a questão do orçamento participativo, né? Algo que a gente teve muito no período do governo da Estela, foi extremamente importante, porque foi a oportunidade... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Claudete, posso fazer um parênteses? Sim. Nós começamos também com o orçamento participativo, mas houve um problema muito sério, que daí nós trocamos e fizemos um setor, uma Secretaria de Desenvolvimento com participação popular. Daí nós fizemos isso. Mas houve um problema técnico no nosso orçamento participativo, que nós começamos no primeiro ano, fizemos o segundo e depois tivemos que mudar, tá? Só para te saber. Sim, mas isso aí a gente pode resgatar, né? Claro. Não, claro, eu não comento isso para não colocar em xeque algumas pessoas, mas isso aconteceu. Realmente, a minha proposta era do orçamento participativo, eu botei as melhores pessoas lá, as mais competentes, mas não aconteceu, tá? Só para te saber. E a primeira vez que eu estou falando isso, tá? A primeira vez. Mas a gente tem que ter a esperança de que vá acontecer, né? A gente está torcendo, estamos trabalhando para isso, apesar de toda essa situação drástica que está acontecendo nas nossas vidas, e é no mundo todo, não é só no Brasil, ou só em Alvorada, né? Mas a gente não sabe nem o que esperar após o pós-pandemia, né? Exatamente. Mas eu acho que a Alvorada não merece ficar melhor, quer dizer, pior do que está, ela precisa ficar melhor, né? E para isso precisa se colocar lá pessoas melhores também, né? E eu vejo por aí muita gente boa, sabe? E dentro do nosso grupo de trabalho, né, do Alvorada Conecta, aí tem muita gente boa. Eu me sinto muito representada aqui pela Roseli, pela Cris, né, pela Vera Costa, que hoje não está com nós, tem a Josi, a Giovana, enfim, são mulheres, né, maravilhosas, então, que estão aí, né, na política se colocando, e é importante que nós estejamos, né, aquele papel nosso de mulher, de ser mãe, né, de cuidar dos afazeres domésticos, né, esse papel não cabe mais ser só isso. Nós somos muito disso. Na verdade, nós somos acumulativas, né? Eu vejo que nós não estamos separando os papéis, nós estamos acumulando, porque não deixamos de cuidar do filho. A Claudete disse que tinha vergonha de falar, que não ia falar muito, tá vendo? Ela tá bem matando a pau agora, tá vendo? Ela tomou conta da live, né, Sérgio? Mas olha só, isso depende, gente, depende muito do grupo, né? É verdade. E dá para ver como a gente está se sentindo à vontade, eu realmente, né? tenho uma dificuldade. Não, tá ótimo. Eu estou amando essa fala. Não. Estou me sentindo muito à vontade. Claudete, eu estou me sentindo muito à vontade. Claudete, nós estamos com 1h13. Nós estamos com 1h13. O combinado é que 1 hora a gente ia começar para o finalmente, tá? Tá bom. Só citar algumas pessoas. O João Carlos, nosso pré-candidato a vereador também pelo PT, está aqui, ó, falando sobre economia solidária.
várias pessoas passaram por aqui. É importante agradecer, vamos agradecer, né, as pessoas que passaram por aqui, deixaram o recado. Alguns passam e não deixam recado, né, mas agradecer muito a quem passou por aqui, né, já vamos agradecer antes de terminar, porque depois, quando a gente termina, aí todo mundo quer ir embora correndo para casa, né? Não precisa mais agora, né? A gente já está em casa, só desliga e já está em casa, que bom, né? Mas eu tenho uma relação não tão direta com a Claudete, mas um pouco mais com a Cris, mas muito mais com a Roseli, pelo trabalho, pela história que a gente tem, né? E a gente respeita. O que eu vejo aqui é que nós sabemos a nossa posição, aonde nós estamos e nos respeitamos. Quando tu estava do outro lado, no sindicato, eu sempre te respeitei, Claudete. E hoje tu reconhece isso. Isso é a parte mais importante desse debate, é o reconhecimento. Eu nunca chamei a polícia, nunca ameacei ninguém na frente da prefeitura. E que bom que fizeram greve, porque se não fizesse greve, Claudete, não, seria uma coisa de mão beijada, não daria um valor. É muito valorizado o que vocês conquistaram na nossa gestão, e graças ao movimento de vocês, e ter um prefeito que não é autoritário nem machista, né? Então, eu quero te agradecer muito pelas palavras que tu disseste agora. Eu fico até emocionado com o que tu falou agora, tá, Claudete? Nós, que nos conhecemos pouco, mas sabemos bem quem nós somos, sabemos que a gente está falando, né? Queria, para encerrar agora, né? É importante a saúde, como vocês falaram, né? Nós fizemos 3 escolas infantis, 2 a gente não conseguiu inaugurar, que são as EMEIs, que atendem crianças. Nós, e eu tenho orgulho de dizer, cada live que eu faço, trouxemos o Instituto Federal, que é uma universidade, é ensino médio, pós-médio, ensino médio com pós, e também agora já tem até uma faculdade, e fez, inclusive, vários trabalhos com a saúde, em parceria com a prefeitura, né, naquele tempo, né. Então, eu queria só encerrar dizendo isso. A gente trabalhou muito na mudança das pessoas, na reconstrução da cidadania, né, e isso é importante. Fala, Claudete. A gente vai ter oportunidade de dar um tchau e mandar um último recado? Tem tempo agora fazer uma rodada. Vou fazer uma rodada. A Cris, a Roseli... Só para contribuir contigo. Para contribuir contigo vamos também. Fazer assim, a Roseli já faz a fala final, depois a Cris e depois a Claudete, tá? Não, só para contribuir com a tua fala, com respeito às políticas públicas que tu trouxe, inclusive sobre a UPA, uma das escolhas da localização foi muito interessante, porque a UPA ia lá para cima do cemitério, tu lembra bem? Uhum. Que as pessoas até falavam, vão lá, vão consultar, uma hora já fica no cemitério. E tu foi tão humanista. Lá é onde a guarda tu foi tão humanista. Que tu olhou para esse lado e disse, não, mas a UPA não pode ficar lá, vamos olhar um lugar melhor para ela. E assim, muitas políticas, como direitos humanos, a gente acompanhava você. Então, com respeito aos postos de saúde, Céu das Artes, aquela casa-abrigo que ali tem na Icaraí, daquelas pessoas que comem e dormem ali à noite. Casa de acolhimento. Tu foi muito humanista nesses olhares. Apesar, Sérgio, que tu passou por muitas dificuldades. Dinheiro que estava na conta, que tu queria começar a fazer pavimentação, o banco tomou por causa dos precatórios. As enchentes, que ficou quase 2 anos trabalhando em cima das enchentes, que tu não podia fazer nada, estava trancado lá, e que as pessoas, às vezes, hostilizavam você e não sabia do que estava se passando por trás, dentro do teu gabinete. Eu presenciei, eu vou te dizer assim, fui prejudicada, mas eu te defendo em todos os pontos que tenham dentro da cidade. A assinatura lá da Lagoa do Cocão, presenciei junto, estava junto. Então, muitas vezes eu não saía nas fotos, mas como Secretaria de Direitos Humanos, nós acompanhávamos a tua trajetória. Nós éramos convidados para participar junto do teu governo. E todas as secretarias tinham esse privilégio. Tu não deixava nós sozinhos e também não saía sozinho para ganhar os méritos. A gente tinha essa oportunidade. Então, eu quero te agradecer, e uma das coisas que eu estou aqui hoje, e quero dizer muito, eu quero lutar pela Estela,
como pré-candidato, trazer novamente essas políticas, porque através da esquerda que nós temos política pública dentro da cidade. É como a Marlene colocou ali, onde o PT trabalha, dá certo. As pessoas são críticas, não gostam disso, mas eu bato no peito e digo que dentro do PT a gente tem muita coisa boa e as pessoas tiram benefício das coisas que são colocadas ali. Então, eu quero agradecer o privilégio e quero te dizer assim, ó, se não fosse a Estela, qualquer um outro, eu ia estar ombro a ombro, porque eu amo Alvorada. Eu moro em Alvorada há 40 anos, e daqui eu tirei meus filhos, estudaram, tudo. Eu amo, sabe assim, ó, e o que eu puder fazer, e quando eu vejo alguma coisa que não está de acordo, eu sinto na pele como se fossem feitas as trapaças e as coisas ruins para mim, entendeu? E isso eu quero estar junto para nós fazer uma política diferente. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Obrigada, Cris. Amei estar fazendo essa parte com vocês. Obrigado, Claudete. Dá um abraço para o Atalib aí, tá? Com certeza. Lá na rua estão fazendo uma fogueira ali, vocês não estão ouvindo os fogos, e ele está lá olhando os fogos de artifício. Tá bom. É só uma família de 4 pessoas, nós queríamos fazer um fogo, daí estão soltando foguete, ele está lá olhando. Estão espantando o coronavírus. Com certeza, mandando embora. Cris Schunk. Fala, querida. Bom, então assim, ó, pessoal, eu queria estar me despedindo, né? Agradeço novamente a oportunidade de ter estado com vocês, pessoas assim queridas, né? As minhas queridas colegas, companheiras, né? Pré-candidatas tanto quanto eu, né? Super qualificadas. Tu, Serginho, assim, eu sempre digo, né, um carinho que eu aprendi, né, ao longo do tempo. Lembro que nós, muitas e muitas campanhas aqui no Gentil, algumas vezes, lado a lado, né, e eu dizia, puxa... Cris, trancou, Cris. Não sei se para vocês também trancou, Cris. Trancou, infelizmente, né? Porque estava tão boa a fala. Quem sabe tu vai falando e depois ela retoma. Pode ser? Pode ser, não tem problema. Daí ela recuperar a imagem e a voz, tá? Pode falar, então. Tá bom. Bom, eu quero agradecer, então, mais uma vez, essa oportunidade, né, esse espaço para nós mulheres, que é fundamental. Também quero passar um recado para as mulheres que estão aí nos assistindo hoje, nos prestigiando, né, e convidá-las, venham participar, venham para o debate, participe, porque toda construção tem que ser assim. É através de um debate, de muita conversa, né, e muita luta. Nesse período que eu estive no sindicato, foi um período muito importante na minha vida. Eu aprendi muito, eu não entendia nada de política sindical. Eu entrei lá com muita vontade, né, de buscar pelos direitos de nós, trabalhadores, servidores, melhorar a nossa vida, né, enquanto trabalhador, e eu acredito que isso está dentro de mim e sempre estará, sempre, sempre. Mesmo agora que eu me coloquei à disposição como pré-candidata a vereadora, eu nunca vou deixar de olhar para este lado, porque, como eu disse, eu entendo que nós, mulheres, hoje na saúde, as mulheres são 80% de mulheres do mundo inteiro que estão aí enfrentando o coronavírus, né? Então, 80% das profissionais são mulheres. Né, mulheres vitoriosas que estão aí, às vezes, afastadas dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, sua família, né, por conta de estar travando essa luta contra a pandemia. Assim como a mulher no sindicato, assim como a mulher na política, em casa, nós somos fundamentais, né, e temos que nos valorizar e dar esse valor para nós, e o que eu digo? Por isso que eu apoio, né, hoje, uma pré-candidata mulher, né, que nos entende, que tem esse olhar
porque nós precisamos construir no município. O município hoje ele é um dos mais que tem casos de violência contra a mulher, né? É o Alvorada, Canoas e Caxias. Eu fiz uma pesquisa, Caxias do Sul, infelizmente, que tem mais casos de feminicídio e de violência, né? Outras violências, no caso. Então, assim, é inadmissível que nada seja feito, né? Em defesa e proteção destas mulheres. Então, eu me coloco à disposição e acredito que a Alvorada será muito, muito melhor se as pessoas participar, cobrar, fiscalizar, acompanhar o trabalho e analisar. Uma coisa que tem que ser feita pela população é uma análise, né, da situação da Alvorada que a gente teve, da Alvorada que a gente tem hoje e a Alvorada que a gente quer. A Estela fez uma provocação esses dias muito, muito importante, interessante, coloquei até no meu Face. O que a Alvorada é para ti, né? Então, o que a Alvorada é para vocês que estão aqui assistindo essa live, que estão no Facebook, pense, analise e vamos refletir junto para que a Alvorada, né, venha a ser uma Alvorada para todos, com menos violência, mais segurança pública, a educação melhor para os nossos filhos, né? Enfim, com empregos. Aqui a gente tem muitas pessoas que produzem coisas maravilhosas, né? Tem artesãos, enfim, tem trabalhadores da construção civil, prestadores de serviço, muita gente trabalhadora que não merece a Alvorada de hoje, né? Então, eu digo, o meu recado é, Alvorada conecta, e as pessoas conectem a Alvorada também. Eu quero deixar para as mulheres, professor Serginho, uma poesia, né, para finalizar realmente a minha fala, né, que eu li hoje. Eu gosto muito de Cora Coralina, né, foi uma grande escritora, e tem uns poemas maravilhosos, e eu me identifiquei muito, muito com este, e quero compartilhar e dividir com todos, né. Claro, claro. Antes de citar o poema, agradeço, então, não estou mais vendo a Cris, nem a Roseli, mas foi... A gente está ligando para elas para ver se elas vão voltar, tá? Mas foi um debate maravilhoso, escutá-las foi maravilhoso, e estar aqui hoje, eu me senti muito à vontade, né? Foi muito bom. Bom, então, terminando. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinei a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota, renunciar palavras e pensamentos negativos e acreditar que valores humanos e ser otimista. Né? Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Cora Coralina. Esse é o... Parabéns. Vocês estavam muito bem preparadas, hein? Vocês se organizaram para fazer a live, hein? Eu percebia. Que nós somos mulheres, né, cheias de ideias, capacidades, amor no coração, e algo muito especial, nós amamos a nossa cidade, amamos Alvorada. Aqui nós temos tudo, né? Nós moramos aqui, pertencemos a esse município. É diferente de uma pessoa que vem de fora, né? E deseja fazer um trabalho com a Alvorada, não tem identificação, né? Assim como nós. Nós somos as pessoas do bem, né? Isso aí. É isso aí. Eu queria só lembrar, assim, o movimento feminista começou pelo voto, há muito tempo, 2 séculos atrás. As sufragistas, na verdade, né, professor Serginho? As sufragistas. Depois, elas, pela sexualidade feminina. E agora, pela intersexualidade. A intersexualidade. Então, há um movimento crescente das mulheres, né, e tem que ocupar o espaço, né? Se nós temos a metade das eleitoras mulheres, né, tomara que essas metades dessas eleitoras mulheres votem nas mulheres de esquerda, porque não basta estar na política, tem que estar na política e ser mulher de esquerda. Eu quero te agradecer muito, Claudete, as gurias também, a Roseli, que já saiu, e a Cris Schunk também,
porque vocês contribuíram muito e a gente aprende. Cada vez que a gente faz uma live, conversa com as pessoas, a gente aprende muito. Eu realmente estou aprendendo muito com vocês. A gente começa a ter o olhar do outro também, né? Então, muito obrigado, te agradeço, assim, imensamente. Eu acho que nós temos que conversar mais durante essa campanha, né? Pode ser, vamos escolher outro tema para avançar, né? Vocês ficaram no tema, né, bem importante, que é a saúde, mas eu sei que vocês têm ideia para muito mais coisas. E a gente pode ainda voltar a conversar. Na semana, amanhã, nós vamos falar com o Carlos Santos, que eu acho que tu conheceu, trabalhou conosco na administração, mas ele é filho de português e está morando em Portugal, perto de Lisboa. Então, ele estará conversando conosco como é que Portugal está enfrentando a pandemia lá. O que eles estão fazendo, que política social que eles aplicam lá e qual a diferença em relação ao Brasil. E como é que as escolas estão hoje. Então, vai ser bem importante. É importante. É importante. Na semana que vem, nós estamos prevendo continuar fazendo debates, né? Talvez a gente faça o debate sobre a Corsã, essa questão que tu falaste, 70%. Se nós estivéssemos com o Tarso e as nossas administrações aqui, não seria isso. Não seria privatizado. Essa PPP é uma privatização. Tanto é que, lá em Cachoeirinha, quando fizeram o esgotamento sanitário, não era obrigado o morador de fazer a ligação e pagar. Agora tu paga compulsoriamente. Esse é o erro. Grande, sabe por quê? Porque foi privatizado o esgoto que nós construímos com dinheiro público. Não é por 30... Tu sabe que é uma existência de 37 anos? Tu poder explorar uma concessão dessa que só dá lucro. Que em 2 anos eles vão tirar todo o dinheiro que deram, que vão repassar para a prefeitura. Em 2 anos, eles retiram todo o dinheiro, 35 anos de lucro. É isso que estão fazendo. É isso que a gente tem que combater. A gente tem que entender, por isso que tu falaste, é importante. Nós temos que entender da política. Mas a consequência da obra do esgotamento sanitário foi a Lagoa do Cocão, um presente que fomos nós que fizemos a proposta, porque ia ser distribuído na cidade, em qualquer lugar, botado o dinheiro da contrapartida. Nós definimos que seria feito um parque lá na Lagoa do Cocão. Quero te agradecer, então. Continuaremos debatendo. Eu acho que vocês contribuíram muito para o nosso plano de governo também. Eu acho que nessa contribuição a gente começa a ter outro olhar para que a gente possa contribuir e construir um projeto de cidade muito melhor. Muito obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos que andaram aqui conosco. Tchau. A todos. Saiu, Zô? Tá. Claudete, está no ar? Fechar aqui, tá, Zô?